Então, vamos lá, nós estamos continuando aqui, e nós tínhamos dito que o Emmanuel identificou 3 momentos na emergência, né, de trazer à tona a obra do Chico, psicografada pelo Chico, em 3 momentos. O primeiro momento, a primeira fase, ele chamou de aviso, nós já vimos que era o Parnaso, e depois a segunda fase é chegada, chamada chegada. Então, estão aí, por exemplo, vamos começar pelos romances épicos. O que é um romance épico? É um romance que trata de ações históricas, épicas, heróicas, portanto, trata de heróis. Isso está muito ao gosto lá dos mitos, né, na Grécia e tudo, mas depois foi transformado em uma descrição de uma sequência de atos de heroísmo, do ponto de vista de personagens. Então, são obras de grande fôlego, os romances épicos, até porque para ser épico tem que ser de grande fôlego, e, do ponto de vista do romance épico histórico, psicografados eles pelo Chico Xavier, que são, como nós sabemos, essa série, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, a Renúncia, Ave Cristo, enfim. Então, desse arcabouço de romance, nós temos a pessoalidade, que é personagem como criatura, como pessoa, em características humanas e tudo. E a transpessoalidade, que é aquilo que, naturalmente, atravessa a personalidade e nos dá uma outra visão, um outro conhecimento, uma outra perspectiva de outro nível de existência daquele espírito imortal. Pode ser na mesma encarnação ou em outra encarnação, porque, às vezes, mesmo no romance psicológico, está a personagem dormindo e ali ele se desdobra e depois ele volta e continua encarnado. Mas isso também acontece quando ele está desencarnado. Mais uma vez, a segunda parte de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Portanto, a pessoalidade, aquilo que é próprio da pessoa, e a transpessoalidade estão muito explicitadas do ponto de vista do conteúdo espírita nos romances épicos espíritas. A outra questão é o tempo, os valores temporais da ficção de personagens e do leitor. Quando nós estamos lendo um romance histórico, nós, às vezes, nos transportamos para lá. O Chico disse que, quando ele estava psicografando esses romances épicos históricos, ele se transportava para lá, ele vivia aquelas emoções todas e ele chorava copiosamente quando ele estava psicografando, naturalmente, porque ele sabia o quanto aqueles espíritos estavam se comprometendo, como nós hoje vemos em muitos momentos, em muitas situações da nossa vida, sobretudo a vida comunitária, a vida no sentido mais amplo, como, por exemplo, em períodos de guerras, nós sabemos o quanto, na transpessoalidade, esse tipo de personagem, quanto eles todos vão precisar se corrigir no plano espiritual e assim subsequentemente. Então, nós temos esses valores temporais e, do ponto de vista do tempo, nós temos o tempo que o leitor usa ou aplica ou destina para ler tal capítulo ou todos os capítulos ou de início ao final de uma levada só. Tem o tempo de personagem, que às vezes o personagem leva muito tempo. E temos o tempo cronológico. Esta ação passou-se em mês tal ou na semana tal, do dia tal ao dia tal. Isso não quer dizer que você leve aquele número de dias para ler o romance. E também não quer dizer que
aquele tempo foi bem corrido na emoção, na intimidade do personagem. Essas variações são os valores temporais que são diferentes desse ponto de vista, através de um método que assume uma dramaticidade nos romances épicos. O cenário, dos cenários, é uma coisa muito interessante. O Chico ia para os cenários, acabamos de dizer, ele ia para os cenários e chegava a chorar, porque ele estava descrevendo ali aquelas artimanhas, aquelas traições, enfim, tudo aquilo. E do ponto de vista da descrição das coisas que acontecem nos romances épicos, que são os romances psicografados pelo Emmanuel, nós vemos que o Emmanuel desvela uma série de informações que são descrições e que acabam sendo acertos históricos, como depois a obra de André Luiz vai trazer acertos científicos. Muitas coisas, muitas descobertas foram antecipadas nas obras de André Luiz, na série Luisina, só muito depois de estar publicada a série Luisina, é que a ciência descobriu aquilo. Nós hoje sabemos, trabalhamos lá na reunião de tratamento espiritual, e nós vemos que os espíritos levam para o tratamento, durante aquelas reuniões, equipamentos que não são conhecidos pela ciência da Terra. Então, o Espiritismo também desvela essas realidades, aquelas outras realidades que os formalistas russos têm interesse em descobrir, entre as realidades, aspas, reais, e como elas são retratadas, e assim subsequentemente. Então, nós temos acertos históricos, por exemplo, em 50 anos depois. É aquela obra em que o espírito Célia precisa sair da casa da família por uma série de descompassos familiares e tudo. Então, e ela vai ficar lá no mosteiro, mas ela fica disfarçada de rapaz, ela fica vestida de homem durante aquele tempo todo, sofre uma série de reveses por causa disso, e naquele contexto só se descobre a verdade de Célia, personagem, quando ela desencarna, que seria ele, mas aí foi descoberto nessa hora ela. Então, essa questão da realidade de personagem e realidade retratada, que os teóricos da literatura investigam como uma ficção, mas que, no ponto de vista da literatura espírita, é absolutamente real. E também está lá posto que a Célia é a Santa Marina da Igreja Católica. Esse também é um outro desvelamento dessa obra. Mas há 2000 anos também existem esses desvelamentos, essas descrições. Por exemplo, o Emmanuel descreveu a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E ele colocou lá muitos detalhes que só muito tempo depois, em escavações, foram confirmados, e ele descreveu, por exemplo, um local, o local exato por onde se deu a invasão do local, que era uma fortaleza, chamada Fortaleza em homenagem a Antônio, e que só muito depois, em escavações, é que foi descoberta, ou pelo menos comprovada. A destruição de Pompeia, com a erupção do Vesúvio, que nós todos sabemos, porque Públio Lentulus, uma das encarnações de Emmanuel, desencarnou lá, o Emmanuel descreve isso com riqueza de detalhes. O anfiteatro estava muito cheio, as pessoas estavam se divertindo muito, havia muita festa, e, de repente, começou a aparecer uma fumaça, mas ninguém notou, ninguém prestou atenção àquilo. Houve tremores também, ninguém prestou atenção, até que sobreveio aquela nuvem, aquela poeira do vulcão,
e uma poeira que destruiu o aparelho respiratório das pessoas. Quando nós vamos visitar Pompeia, nós vemos a posição em que ficaram as pessoas, umas deitadas, outras contorcidas, enfim, em várias posições, que era exatamente como elas estavam quando foram colhidas pela lava do vulcão. Então, esses são romances épicos, mas existem outros tipos de romance. André Luiz, por exemplo, não é épico, mas ele tem um romance chamado Sexo e Destino, nós todos sabemos. Existem romances de costumes, de psicológicos, policial, de terror, regionalistas, se quisermos, o romance de cavalaria, enfim, uma série de romances, esses históricos que nós estamos comentando. Só que o romance mesmo, como estrutura, ele surgiu no início do século XVII, com o Cervantes, com Don Quixote de la Mancha, aquele romance do Dom Quixote. Mas no século XVI também já existia o romance pastoril, né? Que era aquela coisa bucólica e tudo. A questão do narrador, que nós já falamos do narrador também aqui nos romances épicos, nós vemos que o narrador pode ser onisciente ou pode ser parcialmente ciente, e às vezes ele não é ciente, ele vai logo escrevendo, às vezes pela psicografia, o narrador está distanciado e o médium não é consciente, então é absolutamente não ciente. Há elementos básicos nos romances, de um modo geral na prosa, mas nos romances isso se torna muito estrutural, que são as referências de tempo, de espaço, de personagem. Vamos vendo aos poucos isso. O tempo pode ser cronológico, que é esse da batida do relógio, que marca indiferentemente os tempos para nós, mas nós vivemos o tempo cronológico de uma forma diferente, de uma forma psicológica. E esse tempo psicológico, que é quando nós nos sentimos felizes, quando as coisas vão indo bem na nossa vida, ou quando nós estamos nos sentindo deprimidos, quando as coisas não estão indo bem, isso é o tempo psicológico que foi formulado filosoficamente por Santo Agostinho, quando ele ainda estava encarnado. E nós temos ainda o espaço, o tempo, o movimento, como se dá a ação, como se constrói a ação, como um personagem é responsável pela ação e pela ação e pelos movimentos dos outros. Por exemplo, em tempo de guerra, um invasor ele define muitas coisas e ele, então, acaba com a sua ação deflagrando outros movimentos e outras ações do outro lado. Se você escreve um romance a esse respeito, e já há vários a esse respeito escritos, nós vemos isso. Também dos romances históricos. E a duração. A duração é importantíssima, é uma formulação filosófica de nosso querido Henri Bergson, e ele fala da duração, que é a sequência de momentos da nossa consciência que nós vamos estabelecendo e construindo, dependendo de como nós assimilamos ou não assimilamos, captamos ou não captamos os movimentos da chamada realidade objetiva. O movimento psicológico moderno tem no romance uma manifestação com Dostoiévski, principalmente com os irmãos Karamazov, com William Faulkner, nos Estados Unidos, e com James Joyce, aquele escritor lá irlandês que escreveu James Joyce. Alguém já ouviu falar no James Joyce? É um livro desta grossura, que se passa durante um dia apenas na vida de um homem. E são todos os movimentos da vida intelectual, emocional, psicológica, transcendental, transpessoal dele, que vai sendo descrito às minudências. Por exemplo, uma passagem.
o personagem vê um tecido com uma certa estampa. Ele é transportado com a visão daquela estampa para a sua infância, porque aquela estampa se parece muito com o tecido do avental da mãe dele, quando estava na cozinha preparando tal ou qual coisa. Então, são esses movimentos, e isso é duração, segundo o Bergson, está bem superficial, mas é só para ficarmos com uma ideia assim, muito básica. E no Brasil, na nossa literatura brasileira, nós temos a Clarice Lispector, que representa esse tipo de chamado romance, que nós chamamos de fluxo de consciência, stream of consciousness novel. Bom, então, nós temos aí essa questão das relações, e nós acabamos de ver as relações pessoais de personagens, intrapessoais, cada um dentro de si mesmo para reagir diante do que o outro pensa dentro de si mesmo, e interpessoais. Então, nesse caso, nós temos aqui uma questão interessante. Aqui na América Latina, nos últimos anos, surgiu digamos, uma linha, uma literatura chamada de realismo mágico. Nesse realismo mágico, as ações, as tramas das obras têm assim, espíritos que falam para eles, isso é tido na análise da teoria da literatura como uma coisa extraordinária, que não acontece. Essa realidade, aquele dilema dos formalistas russos, está aqui posto em questão. Os mortos falam, existem visões premonitórias, existe o surgimento do diabo e lutas do diabo, e outras coisas que são aparentemente inverossímeis, do ponto de vista dessa literatura concreta, são inverossímeis, mas não do ponto de vista da literatura espírita. Então, existe aí uma consciência mágica com digamos, numa idade, num momento pré-racional, aí que ainda não foi atingida pela modernidade. Isso, mais ou menos, remanesce de um período lá do homem primitivo, quando ele vivia a consciência mítica, de que fala um filósofo nosso contemporâneo, o Gurdjieff, francês. Então, nós temos aí o espaço que é descrito, né? Qual é a cena onde se passa. É uma sala, é a sala de jantar da casa do André Luiz, lá em Nosso Lar, é o campo de batalha, é um lago, enfim, são esses cenários. Esses cenários são descritos para nós, pelos narradores, do ponto de vista do conceito de Descartes do espaço cartesiano. O espaço cartesiano é esse que nós medimos, tem metro, centímetro, quilômetros. Esse é o espaço cartesiano. Mas existe uma outra instância do espaço, que é um espaço transcendental e psicológico que vive dentro de nós, dentro dessa fenomenologia bergsoniana da duração. Então, nesse particular, nós temos o caso, por exemplo, do André Luiz, a questão do tempo, que já se passou muito tempo, dizia André Luiz já estava desencarnado, já estava estava sendo considerado como se diz, um habitante, né, um cidadão de Nosso Lar, mas ele teve permissão de ir visitar a família no antigo lar. Chegou lá, ele reviveu tudo. Então, o espaço que ainda era para ele, naquele momento, continuava sendo o espaço real, mas para ele já era outro espaço. Ele estava numa outra realidade e já se situava de uma outra maneira naquele espaço, que, de uma certa forma, se metamorfoseou ali, se transmutou para um outro espaço onde estava presente a emoção dele depois de passar pelo umbral e por todo o treinamento para ele ser o cidadão de Nosso Lar. Nós temos ainda as reportagens
e aí nós encontramos o nosso querido, que é outro tipo de gênero, na obra psicografada por Chico Xavier, e nós vemos o quanto esse médium tem que se adaptar, que sutilezas, que nuances mediúnicas ele já tinha desenvolvido ao longo dos tempos. Agora, talvez seja mais fácil, porque, do ponto de vista das reportagens do Humberto de Campos, a linguagem jornalística, o uso da linguagem, jornalisticamente falando, é muito mais simples, a frase é muito direta, é trabalhada sem muitas firulas, sem grandes metáforas, sem nada disso, mas é outro gênero. E institui também o que o jornalismo chama de lead, que é aquela série de perguntas. Se você prestar atenção aos bons jornalistas, quando eles apresentam as matérias, você vê que eles sempre vão, no texto deles, responder o que, quem, quando, onde e por quê. Eles vão sempre responder essas perguntas, podem acrescentar outras informações, mas estas respostas, ou seja, estas perguntas, estarão sempre lá. Humberto de Campos, além das reportagens, também escreveu contos pelo Chico Xavier, claro, crônicas, nós temos crônicas de além-túmulo, isso também perpassa toda essa outra trama, ou outras estruturas formais, esquemas formais dos vários gêneros, e aí nós chegamos, ainda nesse particular, nós temos o A Caminho da Luz, que nós já citamos, e o Brasil, Coração do Mundo, também já citamos, mas aí nós chegamos à terceira fase, que é do entendimento, que tem a obra de André Luiz, de cunho científico, e aqui é muito importante nós fazermos um contraponto. A obra de cunho científico é em prosa, necessariamente em prosa, sem metáforas, sem figuras, sem imagens, é tudo assim praticamente nu e cru, que não pode suscitar nenhuma interpretação. Se você estudar um livro de química com termos que suscitam interpretações, você pode fazer a experiência e explodir o laboratório. Por isso que não pode haver, isso se chama denotação em linguística, e a linguagem, o uso da linguagem na poesia é de conotação, que tem um cunho tem metáforas, tem figuras, tem imagética, que levanta ou abre um leque de possibilidades para você pensar em outras coisas a partir daquele uso. Sobre isso, é muito interessante que o Nosso Lar, que foi considerado uma obra de ficção à época, mesmo tendo dormido dentro da gaveta durante uns bons anos, por concordância da FEB e dos mentores, em 1941, o Emmanuel disse ao Chico que havia um grupo de algumas entidades espirituais que queriam trabalhar com ele, e que se destacava um cavalheiro espiritual, que estava sempre muito bem vestido, sempre muito circunspecto, que depois o Chico veio a reconhecer como sendo André Luiz. Mas só 3 anos depois é que chegou a lume o Nosso Lar. E nesse conjunto nós temos também a série Luisina, e temos também a Evolução em 2 Mundos, que é um dos livros que se destacam, considerado como um dos mais difíceis. Mas nós já falamos sobre as obras infantis, que estão na última etapa, vamos ver aí a gradação de importância e de dificuldade. Esse primeiro livro da Veneranda foi divulgado, publicado em 1946, e já falamos sobre o transformador, que foi o Emmanuel da Veneranda, e tem aquele livro que é Os Filhos do Grande Rei, que agora lembrei, mas tem também um outro que é O Caminho Oculto, obras de Veneranda para todas as idades, para todos nós. Existem obras também no mundo jurídico, quando nós vemos aquela polêmica da assinatura do Humberto de Campos, que a família recorreu
em juízo, então o espírito resolveu passar a assinar-se irmão X por causa dos direitos autorais, isso tudo em cima do Chico médium, e também aquele caso de um estudante, o José Divino, que era um vizinho, acabou, por acidente, assassinando o amigo, e o juiz, lá em Goiás, acolheu uma carta psicografada pela vítima, que do plano espiritual escreveu através do Chico uma carta inocentando o amigo porque aquele disparo tinha sido acidental. E o juiz Orimar, né? É bem conhecido esse caso, né? O juiz Orimar acabou inocentando o assassino, mas sem que tivesse desejado assassinar um amigo ou um dos melhores amigos. Existem muitas outras tonalidades, colorações, elementos subrepetícios, elementos estéticos, estilísticos, tudo isso na nossa análise, colocando também a literatura espírita como tendo uma envergadura suficiente para ser considerada em comparação com Henry James, por exemplo, com os formalistas russos, com o realismo mágico que nós acabamos de falar, porque a obra, por exemplo, as obras de Gabriel Garcia Marques, que tem essa estatura de alto nível de literatura. Então, a obra psicografada por Chico Xavier resiste à comparação técnica de todos esses gêneros e de todas essas características que são o escopo, são o alicerce, a estrutura dos trabalhos e dos gêneros, não só na literatura dita comum dos encarnados, como na literatura espírita, particularmente pela obra psicografada, grandiosa obra psicografada pelo Chico Xavier, que não teria podido psicografar toda essa gama, essa variedade, essa riqueza, se não tivesse ele próprio trazido de outras encarnações um grande cabedal de incorporação de virtudes intelectuais, né, de cultura, como também esse transbordamento de amor, de que ele é um exemplo dos mais altos na história da humanidade. Tanto que, em um jornal de uma localidade bem interiorana de São Paulo, em uma das matérias, o jornal disse que Chico Xavier é um beijo celestial na face do Brasil. É uma imagem lindíssima e nós, neste instante, reunidos em nome de Jesus, para celebrar um de seus discípulos mais fiéis, mais atentos, mais disciplinados às orientações do Evangelho de Jesus, que nós nos reunimos e a ti, mestre querido, nós te rogamos que multipliques as bênçãos em torno de nosso querido e inesquecível Chico Xavier, que também recebam essas bênçãos todos os espíritos que escreveram através dele, através do crivo do amor, da peneira de amor de Chico Xavier, um beijo celestial na face do Brasil. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Olha, eu estou aqui, eu não vi se nós temos chat. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Nós só temos um. Foi a Sheila que cumprimentou e disse sim.
Então, nós não temos nenhuma pergunta, é isso? Quem quiser fazer pergunta agora, pode fazer. Eu poderia fazer um comentário? Por favor. Você, quando falou dos aparelhos que os espíritos trazem para a reunião, me lembrou de uma... Aqui na Praça da Bandeira, no meu centro. É no meu centro, que trazem para a reunião de que nós participamos. Sim, isso me lembrou um fato muito pitoresco que aconteceu comigo na casa espírita que eu frequentava. Eu estava, certa vez, fazendo um estudo e comentei esse fato na reunião. E interessante que, na reunião seguinte, uma das senhoras que estava presente, e aí chegou à reunião mediúnica, ela fazia também parte da reunião mediúnica, e ela disse assim, olha, não vamos esquecer do que o Altamiro falou, que devem ter aparelhos mediúnicos aqui. A gente tem que andar com cuidado para não derrubar os aparelhos. Eu achei isso muito interessante. Muito interessante. Naquele filme Ghost, fica bem manifesta a relação, né, do encarnado, da matéria, que faz assim, olha, e atravessa a realidade no outro plano. Exato, exato. Mas ela não compreendeu. Não, ela não compreendeu, pois é. Que é a questão da realidade real e da realidade retratada, né? Exato. Eu falei sobre essa realidade descrita pelo Emmanuel, por exemplo, nos romances épicos. O Chico Xavier disse que, em certas ocasiões, quando ele psicografava, ele dizia assim, às vezes eu sinto uma tal luz perto de mim que me dá medo. E era a luz superior, né? Mas nós não estamos, nem o Chico estava tão assim habituado. Também uma curiosidade, acho muito interessante isso, quando ele estava psicografando Missionários da Luz, a sequência de sessões de psicografia de Missionários da Luz foi interrompida, porque o Emmanuel, às vezes ele via o Emmanuel, enquanto ele psicografava, ele via o Emmanuel e o Bezerra confabulando no mesmo ambiente. Ele psicografava, o André Luiz estava psicografando, e ele via o Chico via o Bezerra e o Emmanuel ali conversando. E aí ele disse que, certa vez, as sessões, né, a sequência de sessões de psicografia de Missionários da Luz, isso foi interrompido durante alguns dias, assim, no plural, alguns dias, para que Bezerra, Emmanuel e outros mentores definissem, selecionassem e discutissem a melhor forma de trazer aquilo para a psicografia e até que ponto as verdades, aquelas coisas, deveriam ser trazidas à lume. Então, é interessante, né? Porque ele estava lá disponível e foi interrompida a sequência para fazer, para o próprio plano espiritual, fazer um planejamento, um ajuste no planejamento, enfim, essa coisa. É muito interessante isso. Eu acho interessante isso. Isso é interessante porque nós, muitas vezes, nós temos ideia de que tudo está definitivamente programado, que não há uma reprogramação. E, na realidade, isso ocorre constantemente, né? Porque o mundo é assim. Né? Pois é, o mundo é assim. Desculpe. Não, o mundo sofre alterações, sofre mudanças de acordo com determinadas situações. Pois é, porque o mundo muda, porque nós mudamos Exato. o mundo. Né? E aí foi por isso que o Heráclito, lá como pré-socrático, disse que tudo muda, que a única coisa que não muda é a mudança. E foi ele que disse, nenhum homem passa 2 vezes pelo mesmo rio, porque o rio já passou por experiência, ele continua,
fluindo, e o próprio homem também já passou por experiências, por vivências, mesmo que ele esteja quieto, calado, ele está vivendo uma coisa, e já é diferente. Esse é o Heráclito. Muita sabedoria. Muita sabedoria. Alguém quer fazer mais uma observação? Eu queria. Uma pergunta. Sim. Diga, Hegel. O senhor não ia falar, seu Fiuza? Pode falar primeiro, eu aguardo. Fiuza, vai? Bom, vocês decidam. Falei primeiro. Então, vou lá. Nádia, no início da sua exposição, você me ficou... Prevaleceu uma palavra muito importante que eu selecionei, que foi a palavra conhecimento. Sim. Né? A forma como ela é transportada para a nossa filosofia espírita. Porque, de acordo com o próprio desenvolvimento da doutrina, os espíritos vêm para essa nova experiência, né, a cada encarnação, para evoluir. E a evolução ela é resultado de nossas escolhas. É um resultado. Agora, como nós vamos escolher se não conhecemos? A base para a escolha é o conhecimento. Eu acho que aí fecha todo um princípio fundamental desse conhecimento. Como é que vamos fazer escolhas sem conhecer? Nós precisamos primeiro conhecer para depois escolher. Nós dissemos isso, né? Nós dissemos isso. Mas eu vou acrescentar nessa sua frase aí, você me permite acrescentar uma palavrinha. Toda escolha lúcida depende do conhecimento. Porque quando eu falei das pessoas que só opinam, eu acho isso, né? Eles não se importam de conhecer o conhecimento. Eles têm a ideia deles, eles inventam, né? Isso é irresponsável, né? E elabora contra a própria evolução do espírito, né? Mas, sim, o início, porque talvez até tenha ficado um pouco longo, mas você veja que sem esse contexto que tem conhecimento do espírito, tudo, não fica bem sedimentado o propósito de você falar dos meandros da obra psicografada do Chico Xavier em suas riquezas. E a gente fica sem fundamento. Ele psicografou a obra. Bom, isso aí, psicografou. Né? Só que ele não psicografou como outros psicógrafos que agora fazem isso, me desculpem, vou aqui falar sobre isso, como alguns que psicografam só para publicar e vender. Que este é, no momento, um perigo para o movimento espírita. E é por isso que o Kardec nos alerta sobre isso, lá no final de O Livro dos Médiuns, né? Que nós precisamos ter ferramentas, e ele nos oferece as ferramentas, lá no final do Livro dos Médiuns, para nós analisarmos muito bem, à luz dos crivos do conhecimento espírita, segundo aquelas categorias que nós discutimos aqui, para ver se aquilo vale ou não vale. Esse que é um grande ponto no movimento espírita de hoje, que está sofrendo assédio porque está anunciado como tempo no final dos tempos, não é isso? Então, nós todos sabemos que todas as obras do bem estão sofrendo dificuldades, de ponto de vista vibratório. Às vezes, de origem externa, mas às vezes de origem interna, tipo fogo amigo.
Kardec fala sobre isso, até nós comentamos, que eu já escrevi esse artigo para quando voltar à revista. O Kardec diz isso em uma nota dele, em uma matéria lá da Revista Espírita, em que ele fala que o grande inimigo do espiritismo e, consequentemente, da divulgação da doutrina é o zelo irrefletido dos amigos imprudentes. Então, é assim, zelo irrefletido dos amigos imprudentes. Então, você fica zelo e amigos completamente esvaziados por causa da irreflexão e da imprudência. Esse é uma barreira atualmente. Mas o Kardec já avisou isso antes. E nós estamos vivendo isso. É bem grave, é bom que nós estejamos bem atentas e bem atentos. Né? Alguém vai falar mais sobre alguma coisa? Digam. Pode ser? Sim. Eu pensei que você tinha desistido. Olhei para você, você ficou quieto aí. Até encadeou, porque pegou o gancho do seu Fius ali, e é mais ou menos essa linha. Mas antes de eu fazer a pergunta, essa passagenzinha que a senhora falou está no livro dos médiuns? Do zelo dos amigos? Do zelo refletido? Não. Está na revista Espírita. Na revista Espírita. Outro dia nós falamos aqui, quando a Ju Korngold esteve conosco, você perdeu os nossos painéis, mas sim, eu disse no ar, porque eu procurei. Está ali na minha revista Espírita. Depois eu apanho e eu te digo que foi o caso. Né? Eu escrevi um artigo sobre isso, e o artigo ficou até um pouco longo, porque isso aí é uma coisa muito importante. Só consegue nos mandar depois? O artigo não está publicado ainda, eu te mando a referência da revista. Tá? Porque é quando nós retomarmos a revista, e no nosso planejamento estratégico, a revista, pelas suas características, pelas necessidades que nós temos das características do trabalho na revista, a revista vai ser a última etapa do nosso trabalho aqui no nosso planejamento. Nós estamos seguindo o planejamento. Então tá. Posso fazer a pergunta, então? Por favor. Não, como o senhor Fiuza falou, e a senhora colocou uma coisa que me chamou muita atenção. A questão do autoconhecimento, isso é bem de filósofo, né? A questão da doxa e da episteme, né? E achei muito interessante isso. E gostaria que a senhora falasse sobre isso, sobre o autoconhecimento, porque a partir de uma opinião, ou seja, as pessoas têm opinião sobre tudo, mas isso não quer dizer que tenham conhecimento, né? Então, que a senhora pudesse trabalhar isso, juntando com outra coisa também que me chamou muito a atenção. Foi quando um químico vai fazer o seu texto, ou seja, tu não fala de qualquer jeito, né? Ou seja, tem um caminho. Mas, ao mesmo tempo, como a senhora falou, tem aquela questão poética, ou seja, tem aquela margem que tu pode fazer, né? Eu gostaria que a senhora juntasse essas duas capacidades. Em que momento eu tenho que, ou seja, eu tenho que conhecer a mim e a própria doutrina para que não dê uma explosão na química, mas, ao mesmo tempo, aquela margem de novo. Ou seja, tem coisas que realmente, como nós, como co-criadores, temos que tentar, da melhor maneira, evoluir a nós mesmos e a própria doutrina. Eu não sei se foi claro ou fiz um... Eu acho que sim. Se você, eu vou responder de acordo com o que eu entendi. Se eu não tiver entendido corretamente, você me elucida, tá bom? A primeira questão sobre a explosão do laboratório, no exemplo que eu dei, diz respeito às características do uso da linguagem. A linguagem tem várias funções do ponto de vista da ciência da linguística. Uma das funções é conotação e a outra função é denotação. Então, quando você escreve uma obra científica, um artigo científico, ninguém pode ter dúvida nenhuma sobre o que significa cada palavra que está ali.
Isso nós chamamos de função denotativa da linguagem do sistema linguístico. Não pode haver nenhuma interpretação. Porque aí eu digo, se houver ali uma palavra que suscite mais de uma compreensão, mais de uma ideia, quando você, se for o caso, você vai fazer uma experiência no laboratório, você entende de outro jeito, e pode explodir no laboratório, porque você entendeu de outro jeito, né? Porque o termo não está usado corretamente, porque tem que ser o uso denotativo da linguagem, são palavras que não admitem nenhuma outra interpretação. Já a outra função, nós estamos nos detendo só nessas, né? Porque tem outras funções. Já a outra função é a conotação. A conotação é a capacidade que tem os termos, ou às vezes a estrutura da frase, ou às vezes o uso associado de uma palavra a outra, de suscitar mais de uma ideia, portanto, mais de uma interpretação para aquilo que está escrito. A poesia se caracteriza por isso. Alguns gêneros de prosa também se caracterizam por isso, que você lê ou você ouve e você diz, isso pode ser assim. Aí o seu colega diz assim, o Altamiro, que está aqui do seu lado na tela, o Altamiro diz assim, não, Hegel, isso aí não é o que está dito ali. É isso assim, assim. Aí o Fiuza, que está com assim, olha, uma expressão, diz, não, entendi uma terceira coisa. Isso é que é a conotação, porque é a presença, é um envoltório, é uma coloração emocional de que se reveste a palavra ou a estrutura, a frase, entendeu? Então, isso é conotação. A linguagem, o uso da linguagem na poesia é conotativo. E na prosa na prosa do discurso científico é denotativo. A prosa pode ser poética, mas ela não segue as mesmas regras, porque a prosa tem regras próprias e a poesia também tem regras próprias. Por exemplo, se você vai escrever poesia, você vai escrever em versos alexandrinos ou octossilábicos, e assim subsequentemente. A rima, você vai fazer rimas emparelhadas, ou não vai ser emparelhado, vai ser alternado, enfim, ou então vai ser verso livre, não tem rima. Então, existem regras próprias. As regras na poesia são mais passíveis de serem transgredidas, e os poetas transgridem mesmo, e na prosa nem tanto, mas existe uma prosa que tem as colorações, a sensibilidade, a delicadeza da poesia. Por exemplo, por que eu, pessoalmente, sempre me refiro ao Leon Denis como filósofo-poeta? Porque você lê um livro do Leon Denis e você percebe um enternecimento, não é isso? É um banho assim de sensibilidade. Ele trabalha muito também com a conotação, mas a escolha das palavras, às vezes, dá esse resultado poético, sem que as palavras tenham mais de um sentido, né? Quando eu digo que os poetas transgridem as regras da poesia muito mais do que os que escrevem prosa, mas aí eu vou lembrar de uma frase que, na verdade, é um verso, numa poesia que o Manuel Bandeira, nosso grande Manuel Bandeira, escreveu quando a Cecília Meirelles, nossa grande poeta, aqui é uma outra licença, porque o feminino de poeta é poetisa, mas nós transgredimos, e grandes poetisas hoje nós chamamos poetas. Então, uma pessoa comum, uma mulher comum que escreva poesia, ainda que de boa qualidade, é poetisa. Mas Cecília Meirelles é poeta. Então, o Manuel da Nobre, eu estou com o Emmanuel na minha cabeça, o Manuel Bandeira, nosso grande
poeta, transgrediu as leis, rígidas leis na prosa, as leis da sintaxe, do léxico, são leis muito rígidas, tem que fazer as concordâncias, não pode fugir, não pode escrever verbo, não pode colocar sujeito no plural, verbo no singular, esse tipo de coisa, né? Mas o Manuel Bandeira, porque é o grande poeta, quando desencarnou a Cecília Meirelles, ele disse assim em uma linha do seu verso, em homenagem a ela, né? Ele disse assim: a morte emenda a gramática. Morreram Cecília Meirelles. Ele só podia ter dito, pelas regras da prosa, só podia ter dito morreu. Mas ele disse morreram Cecília Meirelles. Que do ponto de vista formal está errado, mas do ponto de vista do poeta tem aí uma outra imagem, tem uma outra mensagem, né? Ela é tão grande e tem tantas nuances e capilaridades nas facetas da sua obra que Cecília Meirelles são várias Cecílias, né? Eu acho isso bastante interessante. E ficou, né? E ficou, é assim mesmo. Tem uma outra questão bastante interessante, o Catulo, da Paixão Cearense, nós sabemos que ele tem essas composições lindas, né? Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. E tem outras composições também, né? Musicais e também poemas, também textos. Textos segundo as regras formais, os esquemas formais dos gêneros da prosa e da poesia. Ele segue isso. Mas ele tem, na verdade, um monte de poesias que reproduzem a fala do nordestino, daquele homem do interior do campo, que fala voz missê, né? Que fala que não faz a concordância, né, de sujeito e verbo e tudo. E ele escreveu isso com esses, aspas, erros linguísticos. Aí, uma médium daqui do Rio de Janeiro, inclusive minha amiga, a família dela, minha amiga, os filhos, meus amigos, ela recebeu esse livro do Catulo com os poemas reproduzindo a fala errada do homem simples, né? Aí eles queriam publicar, mas eles estavam com cuidado, porque se eles publicassem, iam dizer: mas essa médium não captou bem a mensagem, porque está tudo escrito errado. Não é? Que a primeira doxa, a primeira opinião vai ser essa. Depois de hoje, todo mundo vai falar doxa e episteme, isso é muito bom. Aí, eles me pediram para fazer um estudo disso, de por que o Catulo da Paixão Cearense escreveu assim, aspas, errado, apesar de ele ter produção literária segundo os cânones literários, segundo os esquemas formais dos gêneros, né? E aí eu fiz esse estudo e está publicado parece que é a única obra psicografada pelo Catulo. Alguém já me falou que talvez haja uma outra, mas eu não conheço o médium, não conheço a obra, não conheço nada. Então, só estou dizendo assim, que um passarinho me cantou, que lá longe parece que o Catulo já psicografou alguma outra coisa, mas eu não tenho. A única obra de que eu tenho conhecimento do Catulo é essa. E as outras todas que estão publicadas normalmente, que são da lavra dele, mas seguindo as regras, os esquemas formais dos gêneros.
né? Falta uma coisa que você me perguntou. Nádia, assim, juntando assim, eu falei a questão da linguagem denotativa e conotativa, eu me lembrava, mas claro que, como tu explicou, certamente vai ficar mais fixado em mim. Mas o que eu falei foi o seguinte, ó, porque assim, a questão da doxa é da episteme no autoconhecimento. Porque o autoconhecimento. Eu posso tentar me conhecer, mas eu vou ter uma doxa, eu vou ter uma opinião. Na realidade, eu vou opinar sobre mim, mas eu não vou me conhecer. Só para terminar assim, esse é um ponto. A segunda é o seguinte, como usar... Essa é uma questão. Ou seja, como é que eu me conheço, não como opinião, mas como conhecimento. Uma questão. A segunda é que eu meio embaralhei as duas. A segunda questão é o seguinte, outra questão, no movimento espírita, às vezes as pessoas, no nosso movimento, às vezes as pessoas podem... Como é que esse fogo amigo, será que não é essa dificuldade, por exemplo, entre seguir a doutrina espírita ou seja, com o que o Kardec queria dizer, olha, é bem isso, se tu sair disso, explode. Se tu for outro caminho, assim, tipo, vou criar o que eu quiser. Porque o que acontece, às vezes, é que as pessoas não têm o espiritismo do Kardec. É o espiritismo do Kardec e o dele. Né? Então, é essa questão que eu digo, como é que eu sigo o rigor do Kardec, pegando o seu exemplo do químico, se eu não seguir o rigor do Kardec, vai explodir, mas eu também tenho coisas novas que eu vou ter que dar minha opinião. Quer dizer, ou seja, o movimento espírita vai evoluindo. Né? Será que, às vezes, o movimento não se perde desse eu lírico de criar alguma coisa no movimento espírita? Certamente. Como você gostou do exemplo do laboratório de química, né? Você gostou bem. E você transpôs isso para o movimento espírita, para a irreflexão nossa, a nossa... eu não estou querendo usar a palavra que me ocorre, mas, enfim, a nossa tendência de querer fazer julgamentos de tudo sem estudar. E você veja, uma das tônicas nas linhas argumentativas da codificação vocês estão discutindo e até julgando o espiritismo sem estudarem o espiritismo. Não é? O Kardec diz isso para todas as pessoas, os detratores do espiritismo, algumas teologias, né? Outras religiões, sem estudarem o espiritismo, já eram contra. O Kardec sempre falou isso. Então, nós espíritas resolvemos também julgar coisas doutrinárias sem estudarmos aquilo a fundo. Ou então, tem uma informação assim epidérmica, um tipo de conhecimento epidérmico, é tudo muito superficial, muito rápido, muito rápido. Leio aqui um pouquinho, o WhatsApp me manda uma coisinha, eu leio aquilo do WhatsApp e já formo uma tese, e já discuto o espiritismo. Isso é de uma irresponsabilidade, é de uma irreflexão, assim, aterradores. Mas, na verdade, nós temos aí uma questão que o Freud chama de autorreferência. Isso é um delírio de autorreferência. Eu posso contribuir para a doutrina espírita. Não pode. A doutrina espírita é um conjunto que está fechado com coerência interna e coerência externa. Se você quiser seguir isso, siga isso. Se não quiser, invente uma coisa para você seguir. Mas não fique colocando enxertias nisso, das suas opiniões. Isso faz muito mal à doutrina. Existe uma questão de o próprio movimento espírita precisar fazer um exercício de autoconhecimento. O que nós, movimento espírita, estamos fazendo? Que coisas nós estamos permitindo que aconteçam? Para que coisas nós estamos fechando os olhos? Para que coisas e para que comportamentos nós estamos passando a mão na cabeça?
Se nós dizemos que Jesus é o máximo, Jesus disse sim, sim, não, não. Na hora de dizer sim, sim, não, não, ninguém quer pagar o preço. Então, esse exercício de autoconhecimento para o movimento espírita está mais do que passada a hora para ser feita. E de uma forma ampla, de uma forma, digamos assim, profunda e hermenêutica, né? Bom, a questão do autoconhecimento que eu já transpus, já apliquei para o movimento espírita, que, do meu ponto de vista, eu acho que é muito importante, né? O grande perigo, ou a grande dificuldade que o ser humano encontra é investigar a si mesmo, conhecer a si mesmo. Nós nos conhecemos na superficialidade. Nós nos conhecemos e até alimentamos a persona, o homem velho, o homem que gosta, por exemplo, hoje, o homem que gosta de ser né? Celebridade. Nós vivemos o mundo das celebs, né? O mundo dos reality shows, o mundo do WhatsApp, achando que isso é critério de verdade. Isso não é critério de verdade. Eu chego lá e entro no WhatsApp ou em qualquer coisa, em Instagram, que seja, e eu digo isso assim, assim. Aquilo é o que ela acha, ele acha. Eu respeito. Mas eu não tenho que incorporar isso, coisa nenhuma da minha parte, se eu não concordar. Porque tudo que chegar para mim, eu tenho que passar pelo crivo. Qual é o crivo? O crivo, depois me lembro de falar do crivo do Sócrates. O crivo é a minha intimidade. E o crivo é como eu sou e quais são os meus valores. E quais são as minhas facetas, porque tem aquela história, né? O coração é terra que ninguém pisa. Se você colocar isso para o espírito, né? A realidade espiritual de cada um, ninguém pisa. Por isso, eu me lembro que eu disse ainda há pouco, eu gosto de dizer isso, que Jesus é mais íntimo de nossa alma do que nós mesmos. Ele nos conhece mais do que nós. Nós precisamos fazer esse mergulho em nós. Mas para nós mergulharmos em nós mesmos, primeiro é preciso uma bela dose, sabe de quê? De humildade. É humildade. Porque se eu busco a minha verdade, do que eu sou realmente, eu tenho que estar pronta ou pronto para encontrar o que eu estou procurando. E como seres que ainda precisamos estagiar em um mundo de expiação e provas, nós temos uma zona obscura. Não é isso? O Jung fala muito disso. Então, essa zona obscura da minha figura, do ser que eu sou, eu às vezes não quero conhecer. Eu resisto, porque eu não gosto. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou modificar uma coisa que eu não conheço? Ô, Hegel, melhora um pouco esse desenho aqui. Que desenho? Você não pode melhorar nada se você não conhecer. Por isso, começamos pelo conhecimento. Então, quando eu também fiz uma referência, é como você tirar foto. Você, não sei se você já estava aí. Nós sabemos que nós olhamos assim no espelho, aí nós achamos, esse aqui é meu perfil melhor, é mais bonitinho, é mais fotogênico do que este. Então, todas as fotos eu vou tirar assim. Nós vivemos socialmente as chamadas máscaras, né? Joana de Ângeles também fala sobre isso, porque nós estamos sempre querendo oferecer ao outro o nosso melhor ângulo. Mas ele não pode não ser real. Pode não ser real. De um modo geral, não é. Mas eu estou sendo cautelosa e pode não ser real.
Então, é preciso que haja humildade, persistência e exercício sistemático. Porque quando você treina mergulho, aqueles atletas que sobem lá na coisa da piscina, não tem um nível assim, a plataforma aqui nesse nível, tem uma outra plataforma aqui, tem uma outra plataforma lá, não sei quantos metros. Eles não começam lá do último. E, às vezes, mesmo na competição, eles trabalham, fazem um cálculo dos saltos que eles vão dar para terem os pontos necessários e não queimarem alguns saltos maravilhosos que eles têm para ganhar os pontos no último nível, né? Então, para nós nos conhecermos, é preciso nós termos persistência, exercício, prática, para nós chegarmos lá, porque a gente vai para profundidade. E nem sempre é agradável o que nós vamos encontrar. Mas aí vai dar trabalho, vai doer, e nós não gostamos da dor. O Pietro Baldi diz, abraça fraternalmente a tua dor. O Leon Denis fala, a dor é uma amiga, é uma instrutora. Os nossos mentores todos, Joana, Emmanuel, todos eles, André, falam disso, que é uma espécie de irmã que vem nos despertar para nós nos melhorarmos. Mas nós não queremos isso. Nós resistimos. Por isso, nós reencarnamos sistematicamente, né? Eu acho que, mesmo assim, ainda não respondi uma parte da sua pergunta. É assim, ó. É que ele fez várias perguntas juntas. Eu não quero. Eu sei que tem várias questões aí até. Não, mas por enquanto ninguém se movimentou aqui. Assim, ninguém escreveu no chat e ninguém levantou a mão. É o seguinte, por exemplo, quando a própria doutrina, claro que ela é fechada, ela tem os princípios, mas também tem o seguinte: ela é progressista, né, progressista e evolui. Vai chegar um determinado ponto em que nós, enquanto espíritas, de posse da teoria e da prática espírita, vai chegar coisas novas, que o movimento em nós, nas nossas vidas, ou na sociedade, nós vamos ter que enfrentar. Coisa que não existia no tempo do Kardec, por exemplo. Mas tudo está ali. Ou seja, nós vamos ter que aplicar a teoria. E, ao mesmo tempo, quando a gente aplica a teoria, a gente pode reelaborar a teoria, mas mantendo o princípio. Mas já é uma coisa diferente. Então, exatamente isso. Tem que ter muito conhecimento para enfrentar o novo. Porque aí a gente só fica no antigo, e aí uma coisa que em seguida aconteceu, né? A interpretação oficial do Espiritismo. Que a gente tem que ter muito cuidado disso, né? Eu citei a Gênese, capítulo 1, item 55, que diz isso: o Espiritismo jamais será ultrapassado. E quando eu agora falei, eu disse que o Espiritismo é uma doutrina que está fechada. Está fechada do ponto de vista da coerência interna, que você não pode colocar ali qualquer coisa que não seja comprovado cientificamente. Então, é fechada nesse sentido porque não é qualquer um de nós, a opinião de qualquer um de nós, que vai ser incorporada, assimilada pelo corpus teórico da doutrina. Foi nesse sentido que eu falei. Quando nós dizemos que o Espiritismo vai assimilar toda e qualquer descoberta da ciência obtida com o rigor da metodologia científica, nós estamos dizendo, bom, mas então o Espiritismo não está completo. É que ele tem ali, em termos de Aristóteles, em termos aristotélicos, ele tem ali alguma coisa em potência. Está lá dentro dele, mas não desabrochou. Quando vem uma informação de ciência e vem aqui e se identifica, diz, lá, como vai você, essa ideia aqui se casa com a minha, ele assimila. Isso é um conceito
que não é pouco conhecido, pelo menos de mim. Nós falamos muito de transcendência, né? Eu tenho uma série de artigos na revista Cultura Espírita sobre transcendência e sobre intranscendência. Intranscendência é um outro conceito de transcendência, que é uma transcendência que está em repouso. Em termos aristotélicos, está ali em potência. Quando vem uma ciência e descobre uma coisa nova, que se dá muito bem, se conversa com, dizem agora, tem uma expressão aí, né? Que é muito próxima e que faz um conjunto com uma ideia que já está lá, ele assimila. O Espiritismo assimila. Isso se chama intranscendência. Escrevi já 2 artigos sobre isso. Isso está publicado, né? Então, a doutrina espírita está fechada porque ela só assimila aquilo que ela tem dentro de si como potência. É como você, por exemplo, querer colocar a semente, em termos aristotélicos, é potência. É uma coisa que está ali e que vai acontecer na sua natureza quando houver condições propícias. E ato, em termos aristotélicos, é quando aquilo se transforma, quando a potência se transforma na coisa. Por exemplo, o fruto. O fruto está lá dentro da semente. A flor está lá dentro da semente, só que a gente não vê. Quando ela se transforma e tem condições de crescer, aí aparece o fruto, a flor, e depois aparece o fruto. Porque lá estava em intranscendência. Então, essa é uma questão. Me escapou agora uma outra ideia que eu ia desenvolver. Então, o autoconhecimento tem também essa vereda ou essa faceta de o próprio espiritismo se transcender, mas ele só se transcende nos seus próprios termos, com coisas que já estão lá dentro, não coisas que nós queiramos colocar quaisquer coisas lá. Por isso que ninguém pode ficar incorporando opinião. Eu penso isso. Será que Jesus... Não tem isso. Não tem isso. Tem que ser sim, sim, não, não, pelo conhecimento, pela investigação, pela dedicação ao estudo. Nós agora vivemos a síndrome da velocidade. Tudo agora tem que ser bem rápido. Então, o conhecimento fica em aspas porque ele fica muito superficial, fica epidérmico. Não sei se respondi, eu fico sempre com a impressão de que eu não respondi as tuas perguntas. Não, respondeu bem, muito bem, é ótimo. Okay. Uma reflexão muito boa. Não sobrou nada, né? Não, valeu, pegou da intimidade ao exterior, movimento físico. Olha, a Sheila, desculpe te interromper, a Sheila disse, minha bateria está acabando, é uma pena. Obrigada pelo estudo, um excelente final de semana a todos. Obrigada, Sheila. Da próxima vez, querida, vê se você coloca bateria in full para você vir aqui para o ICEB, tá bom? Porque a gente precisa que você esteja aqui também. E a Lilian, para todos, boa tarde a todos, preciso sair agora. Gratidão pelo estudo e reflexões. Fiquem com Deus. Obrigada, querida. Você também vai com Deus e você também, Sheila, vai com Deus. Alguém tem mais alguma observação, algum comentário, alguma ideia, alguma opinião? Aqui pode ter opinião. Gostei, não gostei, está ruim, não está, pode ter, pode dizer. Agora, como é importante, eu noto que vai passando o tempo, como o Chico cada vez está mais importante, né? A simplicidade pessoal dele e a profundidade do conhecimento, né? Olha, você sabe, eu tive na faculdade, na minha primeira formação, que é letras, eu tive grandes nomes. Desde quando eu estava até no clássico, eu fui aluna de grandes nomes da cultura do Brasil. Todos eles, porque sabiam muito, dominavam o seu campo de especialização, todos eles eram de uma simplicidade
absoluta. Uma simplicidade pessoal absoluta. Porque quem sabe mesmo é simples. Quem não sabe é que fica fazendo mundos e fundos para se mostrar, para se apresentar, para virar celebridade, para todo mundo conhecer. O Chico, nós falamos sobre o Chico, né? Ele ficou lá, aspas, escondido nas montanhas mineiras. Ele ficou lá. O Sócrates preferiu um corpo feio. O Platão era lindo e jovem. O Sócrates já tinha mais idade, era feio. Mas os grandes preferem corpos fortes a corpos bonitos. Porque eles não querem gastar ou desgastar a sua energia para neutralizar a inveja, por exemplo. E aqui todo mundo fazendo 50 plásticas por ano para ficar lindo. Pois é a infantilidade mesmo, mas o que se pode fazer? A gente respeita, podem ser pessoas ótimas, caridosas, maravilhosas, mas no autoconhecimento, elas precisam de um mergulho maior, como eu preciso, como todos nós precisamos. Não estou dizendo aqui que os outros meus companheiros precisam e eu não, eu também preciso. Eu também, todos nós precisamos num mundo de expiação e provas, a não ser que sejam os missionários. Mas aí eles já vêm aqui para nos lecionar isso. E se nós formos espertos, nós seguimos. Por isso que tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Para evoluir rápido, porque aí a gente não precisa da dor. Né? O Hegel está meditando, ele fica lá com o chimarrão, ele fica ali construindo mais uma pergunta. Pode fazer, Hegel. Tem duas coisas que a senhora falou aí que me marcou. Que Jesus conhece mais a nós que nós mesmos e a gente evoluir rápido para não ter dor. Exatamente. Essas aí foi realmente vai ficar assim marcado em mim, porque quer evitar dor, evolui rápido. Exatamente. Como é que a gente evolui rápido? No trabalho. Sobre nós mesmos, fazendo autoconhecimento, exercícios e tudo, e no trabalho mesmo, de você colaborar, instituir valor com o seu trabalho mesmo aqui para a economia do mundo, para a sociedade e tudo. Com isso, sabe o que nós fazemos? Nós trocamos a dor pelo trabalho. Que a lei nos facilita isso, nos faculta isso. A lei de Deus nos permite. Você não precisa ficar sofrendo. Você trabalhe. E quanto mais nós trabalhamos, nós sabemos, nós melhoramos o peso específico do nosso perispírito. Estudando André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que, aliás, é aquela obra que está lá na série dele, né? Evolução em Dois Mundos. Tem peso específico do perispírito, se você faz muito bem ou se você não faz bem. Aí, o que você faz? É o que comumente se diz, constrói karma. Quem constrói karma tem que resolver o karma, tem que corrigir. Agora, pode corrigir de uma forma consciente, fazendo o exercício de autoconhecimento e tomando uma deliberação. A partir de hoje, não vou mais fazer isso. E quando colocar-se, ou se descobrir, se surpreender fazendo, não, eu não posso, agora eu já caí, não posso fazer mais. Eu fiz um esquemazinho sobre isso, que está no livro Ascese, o Ascese do Espírito, né? Que está aqui no ICEB, um livro de capa amarela. Né, ô Fiuza? Está lá. Como é que chama o livro? Ascese? Ascese, é esse aqui, ó. Isso. Esse é seu.
É meu. De minha autoria, eu quero dizer. O exemplar é meu também, é de minha autoria. E a gente, para adquirir, tem que ir buscar no SEB? Não sei Pode se pedir. Pode pedir. Você manda pelo correio, é isso? Manda pelo correio. Opa! Então, vou fazer o pedido. Olha, é a Sese do Espírito, o caminho evolutivo do ser segundo o Espiritismo. Vou te mostrar o esquema, peraí. Nádia do Couto Vale. Sim, senhora. Ó, ele tem 3 partes. A terceira parte é 3 mecanismos de evolução do homem na Terra. Aí o primeiro capítulo é do erro ao acerto, a psicopedagogia cósmica da autossuperação. O capítulo 2º, fraternidade, caminho para a transformação, e o capítulo 3º, tolerância e diálogo interpessoal e interreligioso. Tem outras 2 partes, religião e o homem na Terra, com 2 capítulos, e espiritismo e evolução do homem na Terra, com 4 capítulos. Eu vou buscar aqui o esqueminha que eu te falei aí. Preciso ler com urgência, Nádia. Eu vou seguir só o esqueminha. É uma honra. Eu quero o esqueminha, não preciso livro. Para marcar a opção certa ali, é o esqueminha. Tem um esqueminha, peraí. Né? Eu não estou achando aqui o esqueminha. Para marcar a opção correta ajuda, né? O macete. Sim, eu faço esquemas. Eu tenho esquemas também no meu outro livro. Gente, cadê o meu? Também. Como é que a gente faz o pagamento, hein? A gente faz como paga a mensalidade? É o mesmo, é o mesmo processo. endereço, o mesmo banco, mesma conta, igualzinho. Você então, pode fazer pelo Pix. Você me dá o valor, então? Você passa o valor para mim. Eu posso mandar o valor se mandar o e-mail. Você pode passar o e-mail para o e-mail do SEB e eu pego os seus dados para passar o preço e conta do banco ou Pix. Não, eu já tenho, eu tenho pago a mensalidade pela conta. Vou fazer do mesmo processo, né? Mesmo processo, só que eu preciso que você mande endereço direitinho, porque a gente tem que mandar pelo correio, né? Sim, sim. Tem 2 esquemas aqui. Um esquema está diagramado e o outro esquema não está diagramado, que é do capítulo 3º, que é Evolução e Evolucionismo Biológico e Metafísico, que é um artigo que foi premiado, foi primeiro lugar, a FEB ganhou, porque eu publiquei isto quando daquela data do Darwin, e aí a FEB ganhou o prêmio por causa do meu artigo, e eu, pessoalmente, também ganhei esse artigo que foi publicado no Reformador, lá aqui. Então, tem aqui o esquema, seria o esquema, mas eu coloquei só assim, listado, né? 6 itens aqui, 6 itens do outro lado. 6 itens. Evolucionismo biológico e seleção natural, que é o esquema do Darwin, e evolucionismo metafísico espírita e a seleção natural espiritual. Isso do ponto de vista, evidentemente, do Kardec e do Evangelho, né? Mas o que eu estava pensando, eu pensei e queria te mostrar, é esse aqui, ó. Vê se dá para ver. Não sei se dá. Não, bem pouquinho. Melhora, não? Melhora mais porque eu estou sem óculos. Mas eu vou ver na minha própria mão, nas minhas mãos. Tá bom, Hegel, você dá para ver mais ou menos? Assim usa me mandar. Não, é porque o Hegel está vendo bem. Tá bom. Sim. Vou pegar meu óculos. Tá. Algumas coisas eu acho que valem a pena estarem diagramadas. Outras, eu acho que não valem a pena. E eu, graças a Deus, eu não desenvolvi a mania de fazer isso. Mas eu tenho um outro esquema bom que você vai gostar, quer ver? Eu não estou achando aqui o meu...
Eu tirei daqui. Eu tenho um livro chamado Reflexões à Luz do Espiritismo. Eu vou procurá-lo em outro canto, se você quiser. Você quer ver? Sim. Vou lá para Reflexões à luz do Espiritismo. Reflexões à luz do Espiritismo. Aceso, Nádia. Você está pagando alguma coisa no celular? No seu celular, não. Depois eu vejo. Deixa eu ver aqui, a Nádia foi pegar um livro. Vou me pegar um livro para me mostrar. Ela foi pegar um livro para me mostrar agora, que eu vou mandar pedir um livro. Quem? Lá no ICEB. É Nádia. Ela saiu para buscar o livro. Espera aí, fica aqui para você ver. este aqui. Ah, sim. Bonita capa. Bonita Essa mesmo. essa capa aqui eu também acho bem bonita. Isso aqui é um quadro da minha sobrinha. A tela é redonda. Que Que legal. lindo. É, Que lindo. é. Em azul fica mais bonito. Acho que vocês não estão vendo bem com azul. E não, Tá vindo muito bem o parece azul. uma onda, né? Parece Tá? É bem bonito. Para ver se o azul está bonito. Não é bonito? Reflexões à luz do Isso é um Espiritismo. quadro, isso é um quadro. Ela quis me dar o próprio quadro. Eu falei, não, você já me deu, já é a capa do livro, fica na sua casa. Mas eu lindo. adoraria que o quadro estivesse aqui, mas eu não achei justo. Espera aí. Eu não sei de cabeça, mas eu acho que nós temos o estoque desse livro também, eu não sei, eu tenho que ver. Mas Tem que olha, ver tem que ser da edição que foi feita pelo Clube de Arte, tá? Que é a segunda edição. A primeira edição não está boa. É aquele problema que você mudou, né, da primeira para a segunda? É, tá. exatamente, exatamente. Certo. Provavelmente, se eu não tiver lá, talvez o Clube de Arte ainda tenha, né? Não sei, mas você deve ter. Olha, o capítulo é da satisfação das necessidades à felicidade. Aí, a minha base teórica é aquela hierarquia das necessidades humanas básicas do Abraham Maslow, que todo mundo conhece e todo mundo conhece esse esquema. Está dando para ver o esquema aqui? Sim. Tá. Aí eu fui desenvolvendo a ideia. E aí eu fui colocando aqui o pensamento da Joana de Ângeles. E aí eu mesma escrevo aqui, com licença da mentora, eu vou fazer aqui um diagrama do pensamento dela. Está escrito aqui, está escrito aqui. Você é muito correta. Aí eu fiz aqui, olha. Para a gente ficar com a mesma percepção que nós temos do Maslow e da Joana. Agora, esse aqui é o que eu construí. Esse aqui é meu mesmo, com base no que eles falaram. Aqui, olha. Levanta mais o livro, levanta mais. Aqui, olha, são. Está dando para ver? Tá. Agora Está sim. vendo que tem uma linha cheia? A linha cheia é... Mas não dá para ver o que é. Eu não, tô vendo. não, tudo bem, mas eu te digo. Mas vê se você está vendo uma linha cheia, Tá. com o vértice para cima, e uma linha pontilhada com o vértice para baixo. Levanta um pouquinho mais para cima. Aí. Ah, tá bom. Está vendo? Tá. Que são dois triângulos, um de vértice para cima, outro de vértice para baixo. Sim. O de vértice para cima é do homem encarnado e do homem
aspas, normal do ponto de vista da evolução. E aqui, do ponto de o pontilhado é de cima para baixo. Então, aqui, olha, necessidades humanas e espirituais do ser, que foi o quadro que eu fiz. Aqui embaixo está o homem velho. A base dessa pirâmide é o homem velho. Que esse nível aqui é o nível da satisfação das necessidades básicas de comer, beber, praticar sexo e tudo. Aí vai subindo. Então, esse homem aqui, o homem velho, que adora ficar aqui se locupletando das coisas materiais, das coisas mesmo, né? Ele tem, no nível evolutivo, o pico desse triângulo, ele tem no nível de espiritualidade, de autorrealização, muito pouca coisa. Olha só o que sobra para ele aqui. É um pedacinho muito pequeno. Já, por exemplo, Chico Xavier, você imagine se o Chico Xavier iria ficar querendo se embebedar, comprar coisas demais, ficar se locupletando em shopping, comer, beber, praticar sexo, tal. Não. Então, esse nível de necessidades humanas básicas, o pico desse triângulo fica aqui embaixo, nas humanas básicas. Então, para ele, é o mínimo necessário para ele comer, beber, vestir e tal. Então, isso aqui é o homem espiritualizado, o homem regenerado, e aqui é o homem velho. Aqui o livro. Hein? Suspende um pouquinho. Suspende um pouquinho o livro. Você estava muito baixo. Sim. Isso. Sim, dá para ver bem. Agora ainda já, como é difícil, uma coisa que me chama a atenção é como é difícil tu tentar te manter e não entrar no burburinho do mundo, né? Sim. A gente está envolvido em tudo que é notícia e quando vê, tá, mas onde é que eu estava mesmo? Exatamente. Por isso que o Espiritismo diz que nós estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo. Ô, Fiuza, nós estamos aqui em família, eu vou ser bem indiscreta. Eu posso mandar um beijo para sua esposa, que está ao seu lado esquerdo? Pode. Deixa eu ver você, deixa eu lhe dar um beijo. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada por estar aqui conosco, viu? Como é seu nome? Jussara, prazer em te conhecer, querida. Muito bem-vinda. Venha sempre, tá? Beijo. Jussara foi a responsável pela minha entrada no movimento espírita, porque ela é bem mais antiga do que eu. Olha, tá vendo? Jussara, você merece muitos louvores, mas muitos louvores. Mas, olha, você também soube escolher o trabalhador, viu? Porque o Fiuza, no ICEB, agora que eu estou trabalhando mais assim, estreitamente com ele, é um caso excepcional de dedicação, de datividade, de honestidade, de seriedade, de boa vontade, de amor ao Instituto. Então, eu tenho muita felicidade de estar trabalhando assim, bem próximo a ele dessa vez, né? Porque eu conheço também Fiuza há muitos anos, né? Mas Jussara soube escolher esse trabalhador para colocá-lo no movimento espírita. E você sabe que você tem esse mérito de ter feito esse bem ao ICEB, viu? Porque o Fiuza é uma figura muito importante no momento. Ela é uma trabalhadora do movimento espírita lá da antiguidade. Ela foi companheira lá da dona Brunildes. Opa!
Ela foi conterrânea da Brunildes e trabalhou lá no Lar de Teresa durante os primórdios lá do Lar de Teresa. Também teve muito contato com o Altivo. Sim. Ô, Jussara, sim. Ô, Jussara, você não está mais no Lar de Teresa? Não. Pena. Só lendo. Ela agora está guardando realmente um recolhimento. É mesmo? Tá bom. Não, recolhimento... Tá bom. Ela trabalhou, já cansou. Tá certo, tá ótimo. Eu dei fácil, mas... Ela deu muito passe, trabalhou muito lá, teve muita coisa aí. E um detalhe, hein? Você lembra do Altivo, né? Sim. Altivo, ela não precisava de conversar com o Altivo, não. O Altivo se comunicava com ela à distância. Opa! Os dois se falavam. Se falavam sem... Por aqui, ó. Era impressionante. Eu ia lá, eu ficava só olhando assim de lá, eu falei, o que é isso? Aquele livro do Catulo, da Paixão, que eu disse que eu fiz aquele estudo a pedido da família, foi publicado lá pelo Leon Denis e o Altivo gostou bastante. Foi ele que selecionou a contracapa, que é uma parte do meu estudo. Ele gostou do livro. O grande Altivo, né? O nosso companheiro também, que exemplo, né? A mediunidade dele era um negócio assim fantástico. Um espetáculo. Coisa impressionante. Nossa, era fabuloso. O mentor dele era o Dr. Herman. Dr. Herman. Bom, alguém mais vai fazer perguntas? Comentários? Não? Então, deixa eu ler aqui. O Altamiro precisou sair? É porque chega um netinho dele, assim, no final do sábado. Um abraço, minha amiga. Tem um compromisso que hoje não é o tradicional. Então, hoje não é o netinho. Obrigado pelo belo estudo. Desejo um excelente final de semana para todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Pronto. Aí ele saiu. E nós também podemos sair, né? Também quero agradecer, Nádia. Sim, Dalva, pode falar, querida. Não, nós não estamos ouvindo você direito. Está picotando. Foi muito bom. Nádia, você está ouvindo? Eu estou ouvindo, está picotando, mas não? Eu estou ouvindo. Não, eu estou ouvindo. Você estava picotando, eu acho que agora melhorou. Você me ouviu, Nádia? Sim, você disse que foi bom o estudo. Sim. Foi muito bom. Teve até musiquinha, bom. Depois das perguntas dele. As perguntas do Hegel, é isso? Tá, alguma coisa, mas não é aqui, não. Sim, as perguntas do Hegel. Você fez uma explanação muito boa, dependendo das perguntas dele. Foi muito bom. Sim. Ah, tá bom. Eu adorei. Então, vamos agradecer ao Hegel. Não, agradecer a Nádia, hein, porque eu só fiz as perguntas. Resolve. Resolve. E ela resolveu muito bem. Ah, muito bem. Foi Obrigada. ótimo. Obrigada. Então, terminamos? Terminamos. Okay. Então, tá bom. Obrigada, Dalva. Obrigada, Luiz Lemos. Obrigada, Hegel. Obrigada, Jorge Pio. Obrigada, Jussara. E obrigada, Fiuza. E obrigada, Fátima, que esteve conosco aqui também. E vamos agradecer, né? Obrigado, Fátima. Obrigada, gente. Boa tarde. Diga, Hegel. Agradecer a Fátima também. Tá bom. Como é que vai ser? É segunda-feira as palestras? Como é que vai ser? O próximo é segunda-feira. Segunda-feira vai ser 8h30 às 10 da noite, que é o horário mais ou menos do Centro Espírita, e é com Rosa Rita Martins. Ela vai falar sobre epigenética e o seu papel no bem-estar físico e espiritual. Recomendo a todos. Nossa, é muito boa a palestra.
recomenda não faltar. Aliás, a programação, ninguém falte, viu? A coisa nenhuma, porque a gente precisa ampliar aqui o número de participantes do ICEB. Hegel, você está no grupo ICEB? Está, não está? Sim, sim. Então, você entra lá e você tem acesso a tudo. Toda a programação, todos os horários. Sábado que vem não vai ter, né? Isso, né? Eu agora não estou me lembrando. Não, sábado que vem não. Nós temos só, nesse semestre, mais 2 sábados, que são em julho, ó. Dia 2 e dia 9 de julho. Dia 2 vem o Paulo Henrique de Figueiredo para falar sobre autonomia, e no dia 9 vem o Jorge Pio, que está aqui, falar sobre saúde integral segundo a visão espírita. Tá bem? Eu tinha pedido a Fátima, mas não deu para entrar na hora, sim. Um texto que caiu para a minha oração de manhã, da manhã de ontem. E é um livrinho da Sheila, publicado pelo Lar de Teresa. Tá assim, intitula-se Amor, e eu lembrei do Chico. Em mensagem na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro nos diz que o amor é o requinte do sofrimento, do sentimento. O amor é o princípio da vida universal. Se não, lembremos Jesus, o Cristo de Deus. Ela botou aqui para mim. Deixa eu colocar aqui. Eu preciso aumentar, Fátima. Ótimo, maravilha, maravilha. Começando, o amor é o princípio da vida universal. Se não, lembremos Jesus, o Cristo de Deus. O Evangelho nos conta que em apenas 3 anos no seu trabalho de evangelização, o Senhor estabeleceu uma nova ordem de valores, influenciando não apenas os que estavam em torno de si, mas paulatina e gradativamente todos os povos do mundo cristão. Obviamente, não foi pela ciência, muito menos pela arte oratória intelectualizada. Foi pelo foco ardente do amor solar que irradia do seu magnetismo irresistível. Sim, pelo amor. Anotemos ainda que não raro a ciência e conhecimento, depois de iluminarem uma inteligência, por vezes levam séculos para sublimar e libertar a consciência portadora dessa mesma inteligência. No entanto, um único sopro ou leve vibração de amor é suficiente para impulsionar a alma a voos sublimes de ascensão e ascese. Sim, estamos plenamente de acordo que a organização e a disciplina, a responsabilidade e a humildade, humildade não como virtude servil, mas como obediência construtiva às leis do Pai Eterno, são essenciais em qualquer trabalho. No entanto, o amor será sempre fundamento de toda realização bem-sucedida. Pelo Espírito Sheila, nosso querido Espírito Sheila, nossa amiga querida, por um médium Emmanuel Alves Moreno, do Lar de Teresa, e eu vou guardar isto aqui. Eu ontem li isso aqui antes da minha prece de manhã, e eu pensei no Chico. Eu acho que o Chico está representado aqui nesse texto, em todas as circunstâncias que a mentora define. Então, em louvor ao Chico, guardemos isso aqui, que é uma bússola, é um caminho para nós irmos atrás, né? Então, é isto. Obrigada, vamos orar para encerrar a nossa tarde de amor, de fraternidade, de sinceridade, rogando, Mestre querido, agora os nossos pequeninos corações rogam ao teu coração magnânimo a misericórdia, a assistência, o envolvimento, o alívio e o conforto
para todos os teus irmãos que sofrem na terra, por motivos e causas de natureza vária. Envolve-os, Senhor, nesta tua vibração de amor e paz, de proteção infinita, para que nessa segurança que só encontramos em Ti, abaixo do Pai, possam todos os nossos irmãos em todos os quadrantes da Terra, muito especialmente os que vivem agora sob os guantes cruéis da guerra fratricida, Jesus, possam eles agora experimentar a mesma pacificação e o mesmo clima pacífico que nós estamos vivendo neste instante no encontro do Grupo Espírita ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. Possam eles, mestre, ter a multiplicação dos recursos, das energias, da resiliência, da esperança, para que encontrem, Jesus, o alívio na concha amorosa dos teus braços e no manto sagrado de Maria, a nossa mãe, por teu legado neotestamentário. Envolve ainda, Jesus, todos os que trabalham no bem em todos os locais, sejam ou não de caráter religiosos, mas que sejam, mestre, os trabalhadores do bem, que assim estão incluídos na tua seara. Guarda por misericórdia em envolvimento e vibrações de restabelecimento da saúde, do equilíbrio do corpo físico, perispiritual e espiritual, dos nossos queridos irmãos César Reis e Rubim, o nosso José Henrique Rubim, bem como todos aqueles, mestre, que atravessam agora as duras provas da enfermidade. Abençoa, ilumina e guarda o nosso ICEB nos momentos em que definimos novos rumos sob a tua chancela, o teu amor, tua permissão, sob o manto de Maria e sobre a coordenação e supervisão de nossos amigos espirituais, Diolindo Amorim e Jorge Andréa, à frente desse esforço de trazerem o melhor para o ICEB. Graças te damos, mestre, pelo encontro que foi chancelado pelo teu amor e pela tua fraternidade. Mas ainda te rogamos que assistas também à nossa reunião na próxima segunda-feira, às 20h30 da noite, às 20h30, com nossa companheira Rosa Rita Martins, que falará sobre epigenética. Guarda-nos sob tua paz e tua luz, abençoa todos os cantos e recantos de nossos lares e de nossas casas. E fica conosco, mestre, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Assim seja.